Como estabelecer uma rotina de devocional poderosa? Esse é o assunto do vídeo de hoje, de uma série de vídeos onde nós estaremos falando sobre devocional. Tudo bem, mulher? Seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou Tassiana Vargas e estou aqui para te guiar em uma vida de intimidade com Deus. Tem algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração e eu estou transbordando aqui nesses vídeos. Então se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para que você não perca nenhum vídeo da nossa série de devocional. E nesse primeiro vídeo nós vamos mergulhar no poder da rotina de um devocional. Você não tem ideia, você não faz ideia do que uma rotina de devocional com Deus pode trazer de mudança, de paz, de tranquilidade, de mudança interior dentro do seu coração. É extremamente importante que a gente estabeleça uma rotina de intimidade com Deus, e o que eu mais tenho recebido de mensagens lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue lá, vai lá, @tassianavargas.oficial. Aqui embaixo na descrição do vídeo também tem um link que vai te enviar direto lá para o meu Instagram, me segue lá. Lá eu falo muito sobre a rotina, né? Como que acontece a minha rotina de devocional, como que acontece a minha rotina do dia a dia. Eu tenho devocional lá de segunda a sexta-feira de manhã, eu faço devocional lá no Instagram ao vivo, sempre fica salvo, então cada dia Deus tem transbordado. Eu costumo dizer para as meninas lá que é uma mesa posta ali diante de nós e Deus está ali conosco todas as manhãs. E nesse vídeo nós vamos descobrir como nos conectar com Deus, como gerar esse momento de devocional. Então fique até o final. Eu vou passar para você um passo a passo do que fazer, de como fazer, mas antes nós vamos estabelecer alguns princípios, porque muitas vezes você não está conseguindo fazer o seu devocional justamente por causa desses princípios, tá? Então fique comigo até o final. E antes da gente começar, eu quero pedir para que você se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo. Eu cheguei até você e você pode me ajudar a chegar a muitas e muitas e muitas mulheres, abençoando a vida delas com a presença de Deus. Uma vida de devocional é uma vida de intimidade com Deus. Muitas vezes nós vemos pessoas sendo abençoadas e abençoadoras sobre as nossas vidas, mas nós não imaginamos, não conseguimos compreender como é que elas chegaram nesse nível de intimidade com Deus. E nessa série de devocional, eu vou ajudar você a chegar nessa profundidade de conseguir ouvir a voz de Deus, de compreender o que Ele está falando, de compreender o que você está vivendo para que esse tempo presente, o que Deus quer para a sua vida. No devocional nós descobrimos isso. Então eu quero te auxiliar nessa caminhada. Eu quero que você compreenda a importância da paz interior. Nós precisamos ter uma vida de paz. Deus não nos trouxe para esse mundo aqui, Ele não escolheu para que eu e você nascêssemos, fôssemos geradas das nossas mães e viéssemos para esse mundo aqui para sofrer, para nos sentirmos culpadas por não conseguir buscar a Deus, por não dar conta de todas as coisas. E é sobre isso o devocional, é sobre nós desenvolvermos dentro de nós uma paz interior que excede todo entendimento. É isso que a palavra de Deus nos ensina, né? Que existe uma paz em Deus, que excede o nosso entendimento. O mundo está totalmente contrário àquela paz, mas nós internamente estamos calmas, tranquilas, vivendo aquela paz que excede o entendimento humano, que não está dentro dos parâmetros que a ciência humana pode desenhar. E a nossa vida, o nosso dia a dia, ele é agitado e ele vai interferindo nas nossas emoções, interferindo na nossa vida espiritual. Infelizmente, o mundo hoje, principalmente por causa dessa era tecnológica que nós vivemos, eu costumo conversar muito com meu marido, né, e as nossas preocupações sobre o que vai acontecer no futuro dos nossos filhos, porque nós não vamos mais estar aqui para poder auxiliar eles, né? Mas essa era tecnológica tem trazido muitos malefícios para a nossa vida, né? A começar pelo imediatismo. E uma vida com Deus, ela é uma vida que é caminhada passo a passo, é como uma escada que você vai subir. Então, todos os dias você vai lá e vai subir um degrau, e mais um degrau, e mais um degrau. E se você parar de subir, você vai retroceder, né, na vida espiritual. E é assim. Então, você precisa todos os dias estar ali subindo um degrau de intimidade com Deus, compreendendo o que Deus quer para você para o dia de hoje, né? É isso que o devocional faz com nós, ele nos posiciona no dia de hoje.
Nós entregamos a nossa agenda para Deus naquele dia e Ele vai nos posicionando, né? E vai nos contando sobre o futuro, as visões que Ele tem do futuro, para que a gente possa caminhar um caminho de paz. Né? Então, eu quero que você compreenda isso nessa manhã, a importância do devocional, para que você tenha equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, para que você possa ouvir a voz de Deus. Que eu acho que ao meu ver, né, essa é a parte mais importante, é conseguir ouvir, compreender e discernir o tempo que você está vivendo hoje. E diante de tudo isso, acho que você já compreendeu, né, o que é um devocional. Devocional é um momento propício do seu dia, onde você vai se dedicar, devotar-se a Deus, né? Dedicar um período do seu dia em devoção a Deus, colocando o seu tempo, a sua energia, todas as coisas que estão à sua volta vão parar e você vai se dedicar completamente à presença de Deus. Isso é o devocional. E diante daquilo que nós já conversamos, você conseguiu compreender o quanto ele é essencial para nutrir o nosso espírito, a nossa mente, o nosso corpo físico, né? Porque nós precisamos compreender das coisas do espírito para que a gente viva em paz no mundo natural, né? As pessoas estão muito preocupadas com as coisas da carne, com os bens materiais, com tudo aquilo que nos rodeia, com o dinheiro, com as contas para pagar, com o ganhar mais, com o ter mais, com o se alimentar muito bem, frequentar os melhores restaurantes. E para isso tudo eu preciso ter uma condição financeira. Eu dou atenção, eu faço com que os meus deuses naturais, né? O dinheiro, os bens materiais, a importância que eu dou para o meu trabalho, né? E acaba deixando de lado o Deus que é sobre todos os deuses. Eu quero que você compreenda isso no dia de hoje, que você precisa estabelecer prioridades. Eu falo muito nas mentorias, né, sobre nós estabelecermos princípios e valores, né? Valores que são inegociáveis para você, como verdade, a família, são valores. Valores que você não abre mão, coisas que você, se alguém próximo de você não faz aquilo, essa pessoa já não vai ter uma influência positiva na sua vida, já não vai participar da sua vida, né? Então, quando nós estabelecemos valores e princípios sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, isso vai ajustando todas as coisas. E um dos princípios é seguir a Deus sobre todas as coisas, é seguir os mandamentos dele. E esse é o primeiro mandamento que nós precisamos nos preocupar, é colocar Deus sobre todas as coisas. E é isso que o tempo devocional faz. Ele faz com que eu paralise todas as coisas do mundo, eu deixe meu celular de lado, eu esqueça do restante dos meus problemas e dedique um tempo específico para buscar a Deus. Aí nós vamos falar sobre tempo também, tá? Eu só quero que você compreenda o que é o devocional e a importância dele, né? Até o final do vídeo ali eu vou dar algumas dicas para vocês de como que eu faço o meu devocional e que vão ajudar você a poder selecionar esse tempo também. Eu quero que você compreenda que o devocional em si, ele não tem a ver com dedicar, tá? Mas eu não tenho uma hora do meu dia para dedicar fazendo devocional. Gente, não tem a ver com dedicar uma hora, mas tem a ver com dedicar 10 minutos de qualidade, 15 minutos de qualidade, 30 minutos de qualidade, sabe? Não tem a ver com... Porque muitas vezes você vai ficar ali uma hora lendo a Bíblia, escrevendo, anotando algumas coisas, mas com o celular do lado, tirando a sua atenção, com o filho gritando no fundo, né? Então você precisa estabelecer uma rotina devocional, mas que seja um tempo de qualidade na presença de Deus. No decorrer dos vídeos eu vou trazer algumas experiências que eu tive, né? Porque as pessoas acham que devocional é só pegar a Bíblia e ler. Gente, devocional é algo muito mais profundo. Muitas vezes eu estava ali lendo a Bíblia, né, anotando algumas coisas e o Espírito Santo veio e disse, olha, para tudo que tu está fazendo agora, põe um louvor e vai me adorar. E aí eu comecei a adorar a Deus e o meu espírito se encheu. Então, muitas vezes, nós vamos discernir esses momentos no mundo espiritual, sabe? Do que realmente o nosso espírito está precisando. Porque eu quero que você entenda que Deus não precisa da nossa adoração. Deus não precisa da nossa devoção. Somos nós que precisamos adorar a Ele, somos nós que precisamos nos devotar a Ele, derramar do nosso tempo, precioso tempo aqui na terra, para estar adorando a Ele, para estar buscando conhecimento de Deus. Deus é um Deus sobre todas as coisas, Ele não precisa nem de mim nem de você para fazer as coisas acontecerem, mas Ele me escolheu e escolheu você. E aí você precisa estar posicionada diante dEle,
principalmente posicionada no mundo espiritual através do jejum, da oração e do devocional, da leitura da palavra, do estudo da palavra, que é isso que o devocional principalmente vai trazer para você. E para isso você precisa ter uma rotina consistente de devocional, para que você tenha essa paz interior, essa clareza mental e um fortalecimento da sua fé. Eu anotei aqui clareza mental porque eu tenho recebido muitas mensagens, como eu falei, e eu tenho visto que as mulheres estão muito perdidas, né? Elas, principalmente com aquele sentimento de culpa. Não estou conseguindo buscar Deus, então eu me sinto culpada e esse sentimento de culpa piora toda a situação, porque é aí mesmo que eu não consigo buscar Deus, né? Então, o que o devocional faz? Ele faz com que nós estabeleçamos uma rotina de buscar a Deus, que vai além do momento de oração, que muitas vezes nós estamos bloqueadas e nós não conseguimos orar. Eu já vivi muitos momentos assim na minha vida e eu ainda vivo. Existem dias onde eu percebo que a oração parece que não rompe os céus. E tá tudo bem, e eu aprendi a seguir orando, independente dela estar rompendo os céus ou não, porque a palavra de Deus me diz que Deus ouve todas as nossas orações. Não ouve só metade da minha oração, ele ouve toda. Então, independente de como tá a guerra no mundo espiritual, porque eu quero que você entenda que muitas vezes as nossas orações parece que não sobem, né? A Bíblia fala em um céu de bronze, né? Como se eu estivesse orando e nada acontece, tô falando com nada, né? Mas Deus está ouvindo a nossa oração. A questão é que nós não estamos compreendendo que existe uma guerra no mundo espiritual estabelecida contra a nossa vida, contra a nossa família, e ela está acontecendo o tempo todo. Então, o nosso posicionamento, quando as orações estão assim, ele precisa ser diferente. Você vai continuar orando, mas você vai aumentar a sua adoração a Deus, porque a adoração gera um mundo, é como se fosse uma limpeza, né, do nosso canal de conexão com Deus, porque a partir do momento que eu começo a estabelecer Deus como santo, santo, santo na minha vida, e é isso que a adoração vai trazendo, ela vai liberando o mundo espiritual. E essa percepção eu fui tendo com a minha experiência devocional. Ninguém me ensinou isso. Eu fui tendo experiências devocionais no decorrer da minha caminhada cristã e eu percebi isso, que quando a minha oração parece que não sobe aos céus, eu começo a adorar. Então eu termino a minha oração, já boto louvor. Às vezes eu não tenho aquele tempo de ficar ali por causa do meu trabalho, por causa da rotina, né, que eu tenho, porque eu também trabalho, gente, eu não vivo só de mundo espiritual, não. Eu tenho uma rotina da minha casa, eu cuido da minha casa, eu tenho empresa, né, trabalho junto com meu marido, então eu tenho um Instagram que eu alimento também. Então eu quero que você compreenda que eu também tenho uma rotina. Aí o que eu faço? Coloco o fonezinho de ouvido e vou fazendo as minhas coisas com o meu espírito sendo alimentado pela adoração. E muitas vezes eu preciso parar no meio do caminho, tirar aqueles 2, 3 minutinhos, estabelecer uma oração para Deus, porque o meu espírito vai me conectando e dizendo, mostrando o caminho do que eu preciso fazer para aliviar essa guerra no mundo espiritual. E o devocional, ele nos traz um fortalecimento da nossa fé. Quero que você compreenda que a fé vem pelo ouvir, e é o ouvir da palavra de Deus. E existe uma medida de fé que está dentro da obediência. E a partir do momento que eu começo a fazer o meu devocional todos os dias, sendo obediente às direções que Deus vai me dando durante o meu devocional, a minha fé vai aumentando. Né? Então existe um princípio de fé ali na busca pelo conhecimento da palavra de Deus. Para que a minha fé seja ampliada, eu preciso ouvir a palavra de Deus, eu preciso ler a palavra, eu preciso devorar as escrituras sagradas. E talvez você me diga assim, tá, mas eu não consigo compreender o que eu estou lendo. Calma, tá? No decorrer dessa série, nós vamos falar pontualmente sobre esses problemas, entre aspas, né, que nós vamos enfrentando no meio da nossa vida devocional, tá? Eu vou falar agora para você aqui, vou deixar aqui 3 passos, tá? Simples, que você pode aplicar ainda hoje para ter uma rotina devocional que realmente faça diferença na sua vida. Mas você vai precisar anotar esses passos e estabelecer eles como um princípio para que o devocional vire uma rotina. Porque lembra que lá no início do vídeo eu falei assim, ó, eu falei sobre como estabelecer uma rotina de devocional poderosa. Só que para que você estabeleça essa rotina de devocional poderosa, você precisa começar pelos 3 passos. Eles são simples, mas eles são extremamente necessários, tá? Para que você tenha realmente uma rotina devocional poderosa, para que você nessa caminhada de desenvolver essa rotina, você consiga ouvir Deus, ter esse estabelecimento do entendimento do mundo espiritual, para que o seu espírito realmente seja
conectado com o Espírito de Deus e ele possa discernir o tempo de todas as coisas, tá? Talvez eu use algumas palavras aqui que pareçam muito sobrenatural para você, mas é que é isso que o devocional traz. O devocional ele vai passar a trazer para você uma vida sobrenatural, uma vida além do mundo natural. Né? Sobrenatural é que está além do mundo natural. Você vai começar a compreender algumas coisas do mundo espiritual, alguns sinais de Deus no decorrer do seu dia, né? E você vai perceber Deus cuidando de você em todos os momentos. Então, vou deixar aqui os 3 passos, tá? E o primeiro deles é escolher um momento do dia que seja tranquilo, né? Eu começo sempre o meu devocional no primeiro horário da manhã. Eu gosto muito de acordar antes das crianças e fazer o meu tempo de devocional. Tem dias que eu estou muito cansada, né? Porque nós trabalhamos com delivery à noite, então vai até 11h30, meia-noite, né? Então eu acabo dormindo muito tarde. E pela manhã cedo, acordo ali pelas 15 para 7, 6h30, 15 para 7, para levar as crianças para a escola, né? Então, às vezes, eu não consigo levantar às 6 e fazer meu devocional antes. Então, o que eu faço? Eu quero que você entenda o que eu faço, que funciona para mim e que tem dias que Deus me chama diferente, tá? Então, eu já acordo, me ponho de joelhos do lado da cama e já faço a minha oração. Antes de escovar os dentes, antes de me vestir, antes de qualquer coisa, coloco Deus em primeiro lugar. Então, eu vou ali, me coloco de joelhos e faço a minha oração. Depois que eu orei pela manhã, então eu vou, me arrumo, levo as crianças para a escola e aí quando eu retorno, eu já pego minha Bíblia, passo meu café, faço a minha leitura, deixa Deus falar comigo. É importante que você tenha com você sempre um caderninho para você anotar, uma Bíblia específica que você possa rabiscar, que você possa anotar, que você possa colar post-its, tá? Fica à vontade, gente, a Bíblia, ela é algo, deixa eu ver se eu tenho uma aqui que... Não, as minhas aqui, as que eu tenho aqui não são riscadas, mas eu tenho uma Bíblia que ela é muito especial para mim. Cada página dela que eu abro, Deus vai falando, porque tá coisas ali anotadas de 10 anos atrás, sabe? Então, não tenha medo de rabiscar sua Bíblia. Tem um post-it, lápis, borracha, enfim, e vai escrevendo ali, vá anotando tudo que Deus for falando. Tenha com você um diário, um caderno, né, que você possa ir anotando ali. Você vai ver que tem dias específicos que Deus vai falar muito com você. E aí você vai anotar ali, a dia tal, Deus falou tal coisa, sobre tal assunto, né? Trouxe revelação sobre isso. Vão ter semanas, gente, que você vai orar, vai fazer seu devocional 4, 5, 6 dias e Deus não vai falar nada. Ele vai trazer revelação sobre a palavra, você vai receber alguma instrução sobre a palavra, mas ele não vai te dar nenhuma direção específica e tá tudo bem. Deus fala quando Ele quer. O importante é nós estarmos todos os dias posicionadas para que quando Ele fale, a gente esteja ali pronta para ouvir. Eu quero que você compreenda isso, essas revelações que o devocional vai trazendo para nós. Porque talvez naquele dia que você abriu mão do seu devocional para fazer algo, era o dia que Deus ia falar com você. Então não abra mão desse tempo com Deus. Deus vai falar todos os dias com você através da palavra dele, mas através de voz audível, de uma revelação sobre o seu futuro, vão ter dias pontuais que você vai ver assim que Deus vai vir e vai derramar coisas grandiosas sobre você. Então guarde isso no seu coração, estabeleça esse tempo de devocional. Talvez você me diga assim, Tassi, mas eu tenho de manhã bastante corrido, né? Enfim, não sei como é que é a sua rotina. Ok, então só faça isso, levante da cama, se coloque de joelhos e entregue o seu dia para Deus. Faça essa oração de entrega. Obrigada, Jesus. Tua misericórdia me alcançou mais uma manhã. Estabeleça também verdades dos versículos bíblicos sobre você. Essa história da misericórdia é um versículo bíblico, gente, que diz que Deus, a misericórdia de Deus se renova a cada manhã sobre nós. E é quando nós acordamos, Deus está nos dando mais uma chance. Então seja grata por isso, eu faço uma oração de gratidão, agradeça pela sua família, por ter uma casa, né, para dormir, por ter um trabalho que você vai poder ir para trabalhar. E entregue a sua agenda. Eu costumo orar sempre dizendo assim, Senhor, eu te entrego a minha agenda. Né? O meu dia é todo teu. Se tiver algo na programação do meu dia que está fora dos teus planos, estabeleça algo que tire isso do meu caminho e me coloque diretamente no centro da tua vontade para o dia de hoje. Essa é a oração que eu faço todas as manhãs. Então, estabeleça isso como um via de regra para você. Se coloque de joelhos e ore todas as manhãs quando você acorda.
E aí, então, estabeleça um tempo do seu dia para fazer o devocional. Algo que eu anotei aqui, que seria segundo ponto, tá? É selecionar materiais devocionais relevantes, né? O que seria isso? Você pode começar, se você está começando hoje com o seu devocional, você pode começar tendo um livro devocional, como o Café com Deus Pai, o Papo com Deus, também são livros interessantes, né? Mas eu quero que você entenda que isso vai te auxiliar no início. Mas o que Deus quer é falar diretamente com você através da palavra dele. Às vezes no início vai ser difícil você abrir a Bíblia. Ah, mas eu vou ler aonde? Eu vou fazer o quê? Eu vou começar por onde, né? Então, eu já te dou um conselho aqui de começar pelo livro de Provérbios, né? Então, leia um capítulo por dia. O livro de Provérbios tem 31 capítulos. Então, estabeleça uma rotina de ler um capítulo por dia. Você pode começar seu devocional dessa forma. Mas eu vou falar mais no próximo vídeo sobre isso, tá? Eu quero que você compreenda que essa história de separar um material e ter um devocional pronto pode te deixar, sabe quando a gente fica com viseira de cavalo, a gente não consegue olhar para o lado, a gente só vê aquilo ali? Outra coisa, esses devocionais prontos, eles sugerem leituras bíblicas, certo? Mas está comprovado que 95% das pessoas que têm esses devocionais prontos não pegam a Bíblia para ler essas passagens que são citadas. Simplesmente pegam o devocional e abrem como um livro, né? Abrem e leem a página do dia, mas não se aprofundam nas escrituras, nas citações bíblicas que estão ali, né? De abrir a Bíblia. O que Deus quer é que a gente abra a Bíblia e leia a palavra dele e receba uma revelação todos os dias, direto da palavra dele sobre a nossa vida, tá? Então, o que seria selecionar esses materiais relevantes? É você ter um diário, um caderno, enfim, para você ter as suas anotações e uma Bíblia que você possa tá escrevendo nela, rabiscando ela, que ela seja exclusivamente sua, que você possa escrever ali coisas que ninguém precise ler, né? Que ninguém vai abrir e vai ler aquilo que Deus falou para você, tá? Tenha post-its, tenha lápis, borracha, caneta, enfim, marca texto, né? Às vezes Deus trabalha comigo também de forma a me dar livros para ler específicos, então eu uso esses livros no meio do meu devocional, vou anotando, vou pegando a Bíblia, vou escrevendo. Então, se você tem já um devocional, por exemplo, um Papo com Deus ou um Café com Deus Pai, né, que são os dois principais aqui que tem para ver no Brasil, ok, comece por eles. Né? Eles vão te ajudar, vão te dar uma direção do que fazer. Mas então pega as anotações que tem ali das citações bíblicas, abra sua Bíblia e leia. E anote aquilo que Deus está falando com você. Não fique só fadada a abrir aquele devocional naquele dia como se fosse eu não sei, um estigma religioso, né? É mais ou menos como a gente abrir um horóscopo e ler. Já parou para pensar, né? E Deus, na verdade, quer algo muito mais profundo com a gente. Não é tão superficial assim esse relacionamento com Deus, tá? E o terceiro ponto é criar um espaço para essa prática. Então, talvez você esteja pensando, mas eu tenho um tempo no meu horário de almoço. Ok, pode ser nesse tempo? Pode sim, pode ser esse tempo do horário do almoço. Mas aonde você almoça? Onde vai ser esse espaço onde você vai pegar a sua Bíblia, vai poder fechar seus olhos e fazer uma oração, porque nós vamos falar sobre isso também, porque o devocional ele tem que começar com uma oração. Então, como que vai ser isso? Onde que você vai fazer isso? Você fica sozinha no seu horário do almoço? Você tem, por exemplo, onde você trabalha, uma sala fechada onde você possa abrir a sua Bíblia, colocar um louvorzinho baixinho e fazer o seu tempo devocional? Então, é importante que você tenha, estabeleça essa prática desse lugar, um lugar específico, um lugar que você fique tranquila, que nada te atrapalhe. E principalmente um período onde você possa deixar o seu celular no silencioso, de preferência distante de você, para que ele nem vibre, não toque som nenhum, que você não perca a sua atenção e possa se dedicar a Deus. Amém? Então, eu quero te incentivar a começar a sua própria rotina devocional. Algo profundo Deus tem para trabalhar na sua vida, só que para isso você precisa se dedicar à presença dele. Amém? Não perca os próximos vídeos, se inscreve e ativa as notificações aqui no canal, tá? E lembre de compartilhar e de curtir esse vídeo. Quanto mais curtidas nós tivermos, mais pessoas serão alcançadas através desse vídeo. O YouTube, ele entende quando nós curtimos algum vídeo que aquele conteúdo é relevante. Ele acaba entregando para mais pessoas. E você vai ser uma ferramenta que Deus vai usar para enviar esse devocional, esses vídeos, né, essas séries de devocionais
para mais pessoas. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida com paz, prosperidade e abundância da presença de Deus sobre você e sobre sua família. Em nome de Jesus. Nos vemos no próximo vídeo.